Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos, Pai, por este dia e por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco cada dia, a cada momento, nos dando orientação, direção e decisão para colocarmos em prática o que nós aprendemos em Tua Palavra. Pedimos que abençoes todos os que oram conosco, todos os que estudam, que pedem orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias conforme a Tua vontade. Em especial, pedimos que abençoes Giane Maria, Josias Rodrigues, Jacira Lage, Aristides José dos Santos, Revelino Silva. Abençoe também Vaneide Albuquerque, especialmente questão de finanças. Abençoe Maria Angélica, a neta Paula e o esposo. Também queres abençoar Abádia Ferraz e especialmente o irmão Aelson, irmão da Abádia. Abençoe também Vanessinha, que pede por sua tia Nosilda que tu restabeleça a saúde dela. Queres estar com Sônia Marisa, Edna Santana, também com Kátia Moraes, com Mara, e ainda abençoes Madalena Gomes, Aldenir Lima, enfim, todos os demais que nos escrevem pedindo orações, que recebam as bênçãos conforme a Tua santa vontade, Pai. Nós cremos em Ti, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos vocês pela compreensão dos problemas que tivemos na semana passada em postar os nossos estudos no YouTube, mas está praticamente solucionado o problema e continuaremos juntos estudando a Bíblia a cada dia. Agradecemos a todos que estão acompanhando as perguntas e respostas que nós trazemos aos sábados, a todos vocês que clicam no dedinho de joinha. Nós agradecemos porque somos uma família e o nosso objetivo é estarmos muito em breve nos céus com Jesus. E com certeza nós lá estaremos porque Jesus já pagou o preço que tinha que ser pago para a nossa salvação. Basta nós confiarmos no sacrifício de Jesus, basta nós andarmos com Ele dia a dia, buscarmos a Sua presença e procurarmos fazer aquilo que Ele pede que nós façamos para que tenhamos comunhão com Ele cada dia. Nós, essa semana, vamos estudar o capítulo 22 de Josué. Nós estamos quase chegando no final do estudo do livro de Josué, mas ainda nós teremos muitas lições importantes para aprender até terminarmos este estudo. Sabemos que Josué, ele depois que tomou posse da terra, aquelas 2,5 tribos que haviam recebido já a sua porção do lado leste do Rio Jordão, as outras 9,5 tribos estavam conquistando a terra e foi feito um acordo com essas 2,5 tribos que já haviam recebido a terra, que eles iriam atravessar o Jordão também e ajudar os seus irmãos, as outras tribos, a conquistarem suas terras. E assim aconteceu. Mas sempre sabemos que existem confusões, problemas, mesmo entre familiares ou mesmo entre membros de igreja. Às vezes há desentendimento, mas nós precisamos buscar a unidade em Cristo. Divergência de opiniões, isso sempre acontece, mas a doutrina, ela deve ser uma só. O objetivo é adorar e servir o Deus verdadeiro. Opiniões e divergências que há, isso sempre acontece, mas isso não é o que deve nos afastar de Deus, mas buscarmos a unidade em Jesus. E foi o que Josué fez. Ele apelou para que o povo de Israel permanecesse unido e servindo ao Senhor e não a outros deuses. Em Provérbios, no capítulo 15, no verso 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então nós precisamos controlar como é que nós vamos nos dirigir à pessoa. Nós não deveremos usar palavras ríspidas, palavras grosseiras, palavras agressivas, porque isso suscita ira. Mas quando nós usamos palavras brandas, quando nós pedimos a Deus que o Espírito Santo coloque em nossa mente, em nossos lábios, a palavra para falarmos com a pessoa, mesmo que a pessoa esteja errada, se a palavra for calma, branda,
vai desviar o furor. Mas se nós chegarmos com palavras agressivas, o que vai acontecer? A pessoa vai reagir normalmente da mesma forma, agredindo também quem chegou com palavras ríspidas. Então nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes, mesmo com cuidado, falando a verdade com a pessoa, expondo o caso da melhor maneira possível, ainda assim a pessoa se irrita, a pessoa se revolta e a pessoa ela fica aborrecida, com raiva, mas sempre deveremos procurar ter palavras calmas, palavras brandas. Nós vamos então começar aqui a ler o capítulo 22 de Josué. Nós vamos ler os versos de 1 a 8 e vamos ver aqui o que foi que Josué falou. Josué 22, de 1 a 8. Então Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, mandou e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo e até hoje, não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram cuidado de obedecer a tudo que o Senhor, seu Deus, ordenou. Agora, o Senhor, seu Deus, concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade do outro lado do Rio Jordão, mas tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam a seus mandamentos, apeguem-se a Ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bassã, a leste do Rio Jordão, à meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo, Josué deu terras a oeste do Jordão. E quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: Voltem para casa com toda a riqueza que tomaram de seus inimigos, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com os seus parentes. Vejam o conselho que Josué deu para aquelas 2,5 tribos que atravessaram o Jordão para lutar pelos seus irmãos, para ajudarem a conquistar as terras. E Josué, então, agora os abençoa e diz: olha, vocês cumpriram tudo o que Moisés pediu, ordenou, falou, vocês obedeceram os mandamentos, a orientação de Deus, continuem servindo a esse Deus, busquem sempre estar na presença dele, voltem para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade do outro lado do Rio Jordão. Agora tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Vejam, então, eles cumpriram o que Moisés havia ordenado, o que Deus havia dito para Moisés que o povo fizesse para que permanecesse unido. E Josué então diz assim: olha, amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos e tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Então, irmãos, é importante nós ouvirmos a voz de Deus, seguir a orientação dele, e é importante nós cumprirmos todos os mandamentos que o Senhor deixou para nós. Tudo que está escrito para que nós, seres humanos, coloquemos em prática, deve ser colocado obedecendo aquilo que Deus ordenou, não obedecendo a homens, não obedecendo a pessoas que mandam a fazer outras coisas, mas obedecendo a Deus. E com certeza, Deus, ele continuará sendo honrado e continuará abençoando aqueles que forem fiéis a ele. Nós sabemos que no Novo Testamento, a Igreja de Deus, aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, passaram a ser o Israel espiritual de Deus. E então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele praticamente dá o mesmo conselho que Josué deu aos israelitas quando tomaram posse da terra. Em Efésios, no capítulo 6 e no verso 7, Efésios capítulo 6, verso 7,
Paulo escreveu: trabalhem com entusiasmo como se servissem ao Senhor e não a homens. Vejam, é o que Josué havia dito para o povo de Israel, para aquelas tribos, para que permanecessem fiéis a Deus, não servindo a pessoas, a homens, mas trabalhar com entusiasmo como se servissem ao Senhor e não a homens. E também o apóstolo Paulo, ele escreveu em Colossenses capítulo 3 e no verso 23, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, Paulo aqui, para os Colossenses, ele repete praticamente a mesma coisa que ele disse lá para os Efésios, que deveremos trabalhar com ânimo como para o Senhor e não como para com os homens. E também nós lemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 4, Paulo escreveu: em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Muitas pessoas servem a Deus, atuam na igreja e pensam que estão fazendo para a liderança da igreja, para o pastor, para o presbítero, enfim, para pessoas. Mas não, quando nós assumimos uma responsabilidade na casa de Deus, nós estamos fazendo para o Senhor e não para os homens. É por isso que nós deveremos procurar fazer sempre o melhor que nós pudermos e nos esforçarmos para fazermos aquilo que Deus nos pede. Por quê? Porque Deus, segundo diz aqui Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, Deus examina as intenções de nosso coração. As pessoas veem o nosso exterior. Ele se apresenta bem, ele fala bem, isso, aquilo, né? Faz muito bem aquele serviço, é a pessoa dedicada, mas não está vendo o coração. E Deus está olhando o íntimo da pessoa, examinando as intenções do coração para ver se a pessoa está fazendo aquilo para chamar atenção para ela ou se é para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Então, o Josué, ele teve problemas que nós vamos ver durante essa semana aqui no capítulo 22, teve problemas com as tribos que já agora estavam em suas terras, mas ele, apesar dos problemas que havia entre eles, ele exortava o povo a se voltar para Deus, a fazer a vontade de Deus e cumprir aquilo que Deus havia determinado através de Moisés, cumprir os mandamentos, ser fiel a Deus e procurar sempre fazer o melhor para agradar ao nosso Deus. Nós continuaremos o estudo a partir de amanhã, estaremos juntos, Deus assim nos permitindo. Desejamos que todos vocês tenham um bom dia e que a paz do Senhor esteja presente em cada um de nós. Que Deus nos abençoe.